Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Quando o futebol moderno foi criado na Inglaterra, o interesse era distrair as pessoas que o praticavam. Todos tinham a intenção de se divertir, ter alegria e felicidade através da prática do jogo. Com a dimensão que ele assumiu, quase que instantaneamente surgiram pessoas curiosas em assistir às disputas. Eram os assistentes, em seguida transformados em torcedores, a partir do momento em que passaram a demonstrar preferência por esse ou aquele time. Imediatamente surgiram as entidades, federações, associações, etc., que demonstraram interesse em organizar e divulgar o esporte. Paralelamente, quanto mais popular ele se tornou, mais oportunidades de negócios surgiram. Atraiu os cultivadores de gramas especiais, os engenheiros e construtores de estádios, a indústria têxtil e as casas de apostas tradicionais no Reino Unido, e diversas outras empresas que surfaram na onda do esporte que mais crescia no mundo. Claro que para isso tudo acontecer, foi preciso discutir as regras básicas do jogo. Historicamente, o esporte começou a ser praticado nos moldes que conhecemos hoje em meados do século XIX. Mas será que ninguém antes teve alguma ideia semelhante? Há pesquisas que relatam que em tempos muito mais antigos houve a prática de algo similar. Encontramos relatos históricos que diziam que algo semelhante se praticava na China há mais de 3.000 anos atrás. Há ainda relatos anteriores à descoberta da América, onde povos pré-colombianos praticavam um jogo que eu não consideraria praticamente um esporte, porque eles usavam as cabeças dos inimigos derrotados como bolas. Eu mesmo pude ver ruínas históricas na península do Yucatán, em terras ocupadas pelos maias, onde se praticava esse macabro jogo. Era uma espécie de futebol misturado com basquete. Aliás, meu sobrenome é Maia, mas é apenas uma coincidência e com certeza não apoiaria a prática desse esporte sangrento. Mas isso me lembra que alguns bárbaros sugeriram recentemente a prática de algo semelhante usando a réplica da cabeça de um ex-presidente. Se a sugestão fosse atualizada, com um dedo mindinho de mentirinha só daria para jogar futebol de botão ou de mesa. Parece que não evoluímos muito desde a época pré-colombiana. Bem, voltando ao que achamos ser a civilização atual, o futebol é hoje o esporte mais popular do planeta, graças à consolidação de suas regras que pouco mudaram durante mais de um século. Algumas condutas foram modificadas com o intuito de manter o esporte atrativo e competitivo, mas a essência permanece a mesma. A quantidade de 11 jogadores se consolidou e é uma regra inegociável, mesmo que o número de substituições tenha mudado por diversos motivos específicos, e principalmente porque o esporte se tornou muito mais físico e desgastante. Com a estabilidade das regras, surgiu o interesse de se disputar uma competição mundial que congregasse os países onde se praticava o esporte. Surgiu a Copa do Mundo, que teve seu primeiro torneio realizado e vencido pelo Uruguai, que em 1930 era uma potência do futebol olímpico e mundial. Lógico que naquela época a comunicação era incipiente e as notícias viajavam lentamente. Porém, uma coisa que realmente evoluiu a partir de então foi a comunicação. E o jornalismo esportivo surgiu como uma parte importante e popular da mídia, mas diferentemente dos segmentos tradicionais como o político, o econômico e o literário, que exigia dos profissionais um certo grau de formação clássica, ele acabou ocupando espaço numa linha editorial secundária, tal qual os folhetins de fofocas de antigamente. Tal como os especialistas em mexericos que procuravam puxar o saco das celebridades, também os jornalistas esportivos buscavam espaço entre os jogadores e dirigentes para dar seu furo de reportagem. E dizem que alguns davam mesmo.
Desculpa, não resisti à piada. Mesmo não evoluindo muito intelectualmente, os responsáveis pela divulgação das notícias do esporte continuam crescendo e, juntamente com o surgimento da internet e das redes sociais com seus influenciadores, eles continuam valorizando o conflito, desprezando a verdade, e a fofoca continua dando as cartas, dificultando a busca da verdadeira informação. No mundo dominado pelas narrativas, não podemos confiar em qualquer fonte. Por sorte, ainda existem jornalistas incorruptíveis e fiéis à realidade dos fatos. Por isso, é difícil acreditar no que está acontecendo com a SAF do Vasco. O velho clube de regatas domina o futebol graças a uma liminar que ninguém sabe se será mantida. Uma liminar que já deveria ter sido julgada, mas que se arrasta como tudo no Brasil. E é nela que se agarram os torcedores do Vasco. Mas essa bagunça que o Vasco se meteu com a 777 não será resolvida facilmente. Há muito tempo tenho falado que o Pedrinho, que não quer a SAF, não conseguirá vendê-la rapidamente, justamente por causa desse problema jurídico. Pensem que a 777 conseguiu muito dinheiro de investidores que perderão muita grana se ela falir, pelo menos antes de recuperar o que puder. Os seus administradores podem não ser amados por quem colocou dinheiro lá. Podem até não ter interesse em defendê-los, mas jogar dinheiro fora, nenhum deles fará. Dá para entender por que, até agora, ninguém apareceu com uma proposta para adquirir o Vasco, não é? Ninguém entra em barca furada. Enquanto isso, com a ajuda dos meios de comunicação interessados em faturar com mentiras, falsidades, fofocas e intermináveis narrativas, o Vasco, com sua política de não se manifestar publicamente, ou seja, não se defender, continua perdendo credibilidade. Por achar que todo presidente vascaíno que não participou das maracutaias internas nos últimos anos, e eu incluo aí o Pedrinho, tem sido sabotado pelos políticos das administrações, conselhos e sanguessugas carreiristas de sempre, não acredito em solução unificada dentro do clube associativo. Por isso a SAF ainda é a única salvação para o Vasco que queremos. Porém, sem resolver o problema 777 versus Clube de Regatas Vasco da Gama, não há solução à vista. Quem acredita no Vasco? Qual jogador de peso se sente atraído por uma proposta de um clube que não sabe se poderá mantê-la no futuro? Juridicamente, qual é a situação do Vasco? Quem é o seu dono ou quem tem poder de administrá-lo? Qual é o verdadeiro Vasco do futebol? O da SAF ou o que está provisoriamente nas mãos do clube associativo? Ou os dois? Ou nenhum dos dois? Por isso é mais fácil para todo mundo acreditar em clubes de péssima reputação, que não são confiáveis, mas que possuem costas largas como o Corinthians, do que num clube desvalorizado e desmoralizado como o Vasco. Até clubes sem destaque, com menor apoio popular, sem uma história de defesa de valores éticos, religiosos e familiares, acabam conseguindo melhores resultados e respeito no seu segmento. Será que é porque os valores que nossos fundadores tanto preservaram foram jogados no lixo pelos políticos vascaínos e hoje não são suficientes para nos fazer dignos da confiança de investidores, atletas e demais profissionais do setor? Pois é, até parece fácil saber por que estamos na merda. O problema é que nós, torcedores, não temos força suficiente para tirar do poder os malandros, maus jornalistas e maus cidadãos das costas do Vasco. Só nos resta ficar de olho no processo político e jurídico pelo qual passa o Vasco e onde ele vai terminar, rezando para que velhacos, patifes, tratantes desistam de continuar mamando no Vasco, assim como os jornalistas e a mídia volte a defender a verdade ao invés das narrativas fabricadas. Meu sonho é que os princípios éticos e morais voltem a reger o mundo.
mas às vezes me desespero quando vejo tantos ignorantes e mal intencionados seguindo caminhos errados, acreditando que um dia a picanha virá acompanhada de um pacote enorme e barato de café de qualidade. Pois é, meu amigo. Eu volto depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até mais.